Goiás conclui ações de urgência determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça para conter crise penitenciária no estado. O chip ou a informação que liga o número telefônico e o aparelho, ela é alterada na empresa telefônica. Um posto de gasolina pode descontar do salário do frentista o prejuízo com assaltos. Uma candidata pediu a anulação de 3 questões da prova para o cargo de auditor fiscal da Receita. Alegou que as questões exigiam conteúdo não previsto no edital e isso gerou a desclassificação dela no certame. Olá, boa noite. Boa noite para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido da Prefeitura de Palmas para suspender uma decisão liminar da Justiça do Estado que impediu a atualização da planta genérica de valores no município e, com isso, a reestruturação do IPTU de 2018. Repórter Fernanda Porto tem os detalhes dessa decisão para a gente. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você que nos acompanha. Com a decisão, a cobrança do IPTU de Palmas deste ano continua com a mesma base de cálculo de 2017. O assunto foi analisado pelo STF depois que a Prefeitura de Palmas entrou com um recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Tocantins, que suspendeu o reajuste. O entendimento é de que não houve um estudo científico que justificasse o aumento. Ao manter a decisão, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, disse que não ficou comprovado que a não aplicação do aumento atrapalharia as contas do município. Eu volto ao estúdio. A Justiça negou o recurso do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, contra a decisão que enviou a ação penal do governador para a primeira instância, já que os fatos ocorreram quando ele ainda não ocupava a chefia do Executivo Estadual. Ricardo Coutinho é acusado de crimes de responsabilidade supostamente cometidos em 2010, quando exercia o cargo de prefeito de João Pessoa. Delitos que, em tese, não têm relação com o mandato atual de governador. Na decisão monocrática, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que restringiu foro por prerrogativa de função de senadores e deputados federais aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e em razão da função pública, o mesmo entendimento deve ser aplicado pelo STJ. A Corte Especial reconheceu a incompetência do STJ para julgar o caso e manteve a decisão do relator, determinando o envio dos autos a uma das varas de João Pessoa para que a ação penal prossiga perante o juízo competente. Já estão disponíveis para consulta no site do Tribunal Superior Eleitoral os limites de gastos de campanha e de contratação de pessoal para as eleições de outubro. Os tetos de gastos foram fixados pela reforma eleitoral do ano passado. O gasto máximo para presidente da República é de R$ 70 milhões, com previsão de mais 35 milhões para os candidatos que disputarem eventual segundo turno. Quem for se candidatar a deputado federal vai poder gastar no máximo R$ 2,5 milhões. Para candidatos a deputado estadual ou distrital, o limite é de R$ 1 milhão. Os tetos para campanhas de governador e senador variam de acordo com o eleitorado da unidade da federação. Os limites para a contratação de pessoal foram calculados com base na lei das eleições. Todos os valores estão disponíveis para consulta no site tse.jus.br. Justiça Federal anula questão de concurso com conteúdo não previsto em edital. Ian se preparou durante meses para o tão sonhado concurso da polícia. Na época eu estava estudando, já tinha mais ou menos uns 4 meses, né? Eu larguei emprego, saí da cidade que eu morava para vir para cá para estudar. O resultado da dedicação foi a aprovação para o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Mas a alegria logo deu lugar à frustração após o anúncio do cancelamento do certame por suspeitas de fraude. Uma nova prova foi realizada e desta vez por apenas uma questão. Ian não passou. Primeiro foi uma decepção, né? Porque toda aquela energia que você tinha empregado, né? Na hora parece que ela não serviu de nada.
E há muitos brasileiros em situações parecidas que dedicam uma vida ao estudo para alcançar a aprovação em concurso público e se deparam com diferentes problemas no caminho. Muitos recorrem até à justiça para garantir direitos. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, uma candidata pediu a anulação de 3 questões da prova para o cargo de auditor fiscal da Receita. Alegou que as questões exigiam conteúdo não previsto no edital e isso gerou a desclassificação dela no certame. Em primeira instância, o pedido foi negado. Ela então recorreu ao TRF da Primeira Região e a 5ª turma do tribunal entendeu que uma das questões realmente deve ser anulada, porque exigiu o tema não previsto no conteúdo programático. A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, destacou que nos itens do edital não são mencionados regimes específicos de benefícios fiscais, mas sim temas gerais. Portanto, esta questão deve ser anulada. As outras 2, no entanto, foram mantidas. Nos demais casos, existiu uma questão jurisprudencial, que houve uma alteração de jurisprudência, nós entendemos que não era caso de anulação, e a outra foi entendido que fazia parte de um dos quesitos devidamente institulados no edital. A desembargadora explica ainda por que, no caso, não foi necessário acionar um perito para concluir sobre a anulação de uma das questões. Se o concurso não for da área de direito, o juiz tem que se valer de um perito especializado, seja em engenharia, física. Nesse caso, especificamente, as questões eram voltadas para a área jurídica e, portanto, os juízes tinham condições de aferir a validade ou não da matéria prevista no edital, né, que é a lei do concurso, com aquilo que foi requerido na prova. Com esta garantia, Ian e os demais candidatos podem ficar mais tranquilos e seguir atrás do sonho da carreira policial ou outra no serviço público. A Associação dos Magistrados Brasileiros ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a regra do Código de Processo Civil que trata do impedimento de juízes. Segundo um dos artigos, há impedimento do juiz nos processos em que figure como parte, cliente do escritório de advocacia de cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, mesmo que a causa seja de advogado de outro escritório. A associação afirma que a lei exige uma conduta impossível de ser observada, porque não há no processo nenhuma informação quanto a esse fato. O ministro Edson Fachin, relator, aplicou ao caso o rito abreviado, que possibilita o julgamento da ação pelo plenário diretamente no mérito, sem prévia análise, em razão da relevância da matéria e do especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Se o WhatsApp sair do ar do seu celular, desconfie. Você pode ser a próxima vítima de um crime cibernético. Os golpistas agem da seguinte forma: suspendem o serviço, assumem a conta e passam a enviar mensagens aos seus parentes e amigos pedindo transferências bancárias. E o pior, isso tudo sem deixar o menor vestígio. Na conversa do WhatsApp, nada muda. Mesmo número, foto do perfil e até as últimas conversas estão por lá. Acontece que alguns criminosos têm usado o aplicativo para aplicar golpes. O chip ou a informação que liga o número telefônico e o aparelho, ela é alterada na empresa telefônica. Então, é como se nós estivéssemos trocando um aparelho celular por um novo, né? O criminoso faz isso com a ajuda de alguém da operadora telefônica e as novas mensagens, as novas ligações, a partir daquele momento, vão para o celular do criminoso e não mais para o celular da vítima. O médico Cantídio foi vítima de um golpe deste tipo em 2016. O celular ficou mudo e depois de algum tempo ele foi informado por amigos e pacientes que receberam mensagens como se fosse ele, pedindo dinheiro para resolver um problema. Várias pessoas fizeram depósitos até por certo ponto grandes, com importância grande. Algumas pessoas se reuniram e fizeram uma cotinha para fazer o depósito, julgando que estavam ajudando a mim isso aí. Eu me senti violado no meu direito de privacidade. O rastreamento, muito embora seja possível, ele não é tão frequente. Criminosos que costumam praticar esse tipo de conduta reiteradamente já sabem se esconder. Então eles dificultam bastante o rastreamento e a investigação policial. As operadoras de telefonia também são responsáveis e podem ser acionadas pelos transtornos causados. As pessoas, de modo geral, independentemente de quem seja o verdadeiro culpado pelo golpe,
elas buscam ressarcimento contra as operadoras, que é uma solução que, muito embora não resolva o aspecto da identificação, mas acalenta ou ameniza o prejuízo material que se vem a ter em função disso. Mas o que ninguém quer mesmo é passar por essa situação, então vai aí uma dica legal. Pegue o seu celular, vá em configuração do WhatsApp, depois em conta e em seguida verificação em 2 etapas. Aperte em ativar. Crie uma senha e logo depois o seu e-mail e pronto. Se alguém quiser utilizar o seu WhatsApp em outro aparelho, vai ter que registrar essa senha. É importante também que você crie uma senha para acessar o aparelho. E sempre que usar o WhatsApp web, ou seja, no computador, desative todas as sessões abertas. É importante que todos na cadeia de uso do serviço, usuários, operadores, provedores de serviço, temos uma conduta mais voltada para a segurança, que nos eduquemos mais, que façamos uso adequado dos recursos que nos são disponibilizados, para que a gente fique menos vulnerável aos criminosos. Você vai ver em instantes, depois das rebeliões. Goiás conclui ações de urgência determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça para conter crise penitenciária no estado. O estado de Goiás garante que concluiu as medidas emergenciais para melhorar o sistema prisional do estado. As mudanças foram cobradas em janeiro deste ano pela presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. Janeiro de 2018 em Goiás. Revolta de presos causa uma onda de rebeliões com muita violência, mortes e fugas. Os números impressionam. Em uma semana foram 3 rebeliões, 9 presos mortos e quase 250 foragidos. Segundo a avaliação do Conselho Nacional de Justiça, a crise aqui em Goiás se deu por conta da falta de investimento no sistema penitenciário, o que gerou superlotação e condições insalubres, além da atuação de facções criminosas e do tráfico de drogas. Diante disso, a presidente do STF e CNJ, ministra Carmen Lúcia, visitou o estado e determinou uma série de ações conjuntas entre o Poder Executivo, Judiciário e o Ministério Público. A presidente do STF e CNJ, ministra Carmen Lúcia, esteve em Goiânia no dia 8 de janeiro. Determinou que fossem feitas vistorias nas unidades prisionais e uma atuação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para conter a crise. Já havíamos fazendo um monitoramento do sistema prisional, principalmente do semiaberto, já diagnosticando essas situações de possíveis conflitos, de possíveis rebeliões que poderiam acontecer em razão de uma estrutura muito arcaica, muito velha, que não contemplava a realidade hoje. Parte da colônia agroindustrial no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde aconteceu as mortes, foi desativada. As alas, que estavam superlotadas e em más condições sanitárias, foram demolidas. Vários presos foram transferidos, principalmente os líderes de facções criminosas, apontados como responsáveis pelas rebeliões. Tirando essas lideranças das nossas unidades regionais, isso digamos assim, tem enfraquecido as organizações criminosas e dando um maior controle para nós, no sentido de combater essas facções que, infelizmente, têm atuado também em Goiás. Outra medida adotada foi um melhor aproveitamento da Casa do Albergado. A unidade fica localizada na região sudoeste de Goiânia e abriga detentos do regime aberto e agora do semiaberto. A compra de tornozeleiras eletrônicas também ajudou a melhorar o cumprimento de pena. Ele chega no semiaberto, é instalada a tornozeleira, durante o dia ele tem um prazo para ele procurar emprego e, conseguindo esse emprego, ele vai habilitar uma carta de emprego. Uma vez feita a fiscalização pela unidade prisional no emprego, o diretor autoriza esse trabalho externo e a pessoa passa a pernoitar em casa. O judiciário também agiu. 2 forças-tarefas apressaram o andamento de processos e foi implantado o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o chamado BNMP.
O levantamento registrou que no estado são mais de 7.500 presos provisórios, 8.320 condenados, 1.566 são detentos condenados com execução provisória, quase 1.000 procurados pela Justiça e 51 pessoas estão foragidas. Resultado, a população carcerária em Goiás conta com mais de 18 mil presos. A gente acredita assim, o BNMP foi uma experiência que deu certo, né? E a própria ministra Carmen Lúcia convidou Goiás para apresentar a forma que foi feito o cadastramento aqui. Dá uma sensação de justiça mesmo, de justiça realizada, de justiça atuante, e servimos, de certa forma, até como modelo para os demais estados. Com o recesso do Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral vai funcionar em horário especial durante esse mês. Do dia 2 ao dia 31 de julho, a Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral fica aberta das 2 da tarde às 7 da noite, para atendimento do público externo. A redução no horário de expediente está prevista em portaria publicada pelo TSE e os prazos processuais ficam suspensos nesse período. Na prática, acontece que se um prazo recursal, que normalmente é de 3 dias, se ele for terminar dentro desse período, entre o dia 2 e 31 de julho, ele automaticamente se prorroga e ele continua a ser contado a partir do dia 1º de agosto. O tribunal funciona em regime de plantão, assim como todos os outros tribunais superiores. Os ministros também fazem revezamento para que o tribunal funcione durante o recesso. A sessão de abertura do segundo semestre forense da Corte Eleitoral está marcada para o dia 1º de agosto, às 7 da noite. E você vai ver no próximo bloco, transferência de prejuízo? Um posto de gasolina pode descontar do salário do frentista o prejuízo com assaltos. Não basta o susto e o risco de morte em assaltos a postos de gasolina. Os frentistas ainda podem ter que arcar com prejuízo. Pois é, William, mas em Belo Horizonte a Justiça do Trabalho considerou a cobrança ilegal. Veja na reportagem. As grades no escritório do posto retratam a preocupação com a violência. Há também câmeras para todos os lados e frentistas sempre apreensivos. Adilson da Silva já sofreu um assalto à luz do dia. O rapaz chegou e na moto abasteia e desceu e falou é assalto. E pronto, armada e tem que entregar, né? O dinheiro. Se tivesse, tem que entregar. Dinheiro, celular, qualquer coisa que estiver na mão, você tem que entregar. O dono do posto pode descontar do salário do frentista o prejuízo com assaltos. Para a Justiça do Trabalho em Minas Gerais, não. Um posto de gasolina de Belo Horizonte foi condenado porque descontava do salário do frentista o prejuízo com assaltos. A Justiça do Trabalho determinou uma indenização de R$5 mil para o frentista. Mas essa decisão ainda cabe recurso. O assunto divide opiniões. É justa, porque, sei lá, eu acho que direto, assalto direto, tem que rever, né, o que está acontecendo. Justo não é, né? A gente não tem culpa. O dono do posto também não concorda com a cobrança. Eu não acho certo descontar do funcionário, porque ele está ali trabalhando, se o posto está numa área de risco, numa favela, próximo a uma área perigosa, então o funcionário no fim do mês não vai receber nada? É injusto, né? A CLT tem regras específicas sobre o que pode ser descontado do empregado. No caso de assaltos, a cobrança é ilegal. Uma situação de assalto não foi o empregado que causou esse dano ao empregador. O empregado foi vítima, até respondendo em determinadas situações, até com a própria vida, dentro de um contexto onde ele assumiu o risco da atividade econômica do seu próprio empregador. Então, nesse caso, não há dano ao empregador a ser ressarcido pelo empregado. Além de frentistas, carteiros e cobradores de ônibus convivem com o risco de assaltos. Muitos entram na justiça para pedir dano moral. O empregado, quando ele sofre, quando ele é vítima de furto ou de roubo, ele
responde naquele momento com a sua própria integridade física e com a sua integridade psicológica. Então, nesses casos, a justiça entende que ele sofre um dano moral. Mais de 90 mil adolescentes em todo o país participam do programa Jovem Aprendiz. Uma boa oportunidade para entrar no mercado de trabalho. O programa tem regras estabelecidas por lei que garante a segurança e o aprendizado para quem tem de 14 a 18 anos. Jean acorda cedo para ir ao trabalho, levanta às 6 horas da manhã e às 8 já está com o computador ligado, verificando tudo o que deve ser feito. O rapaz tem 17 anos e participa do programa Jovem Aprendiz nos Correios. Ele verifica a folha de ponto, protocola documentos e comemora a conquista. Diz que além de ter o próprio dinheiro e poder ajudar os pais, venceu a timidez. Eu tinha dificuldade de conversar, entende? Até na escola também, para fazer trabalho em grupo, essas coisas, eu ficava meio assim, meio na minha, tipo, não queria falar muito e tal. Mas aí depois que eu entrei aqui, eu tive que superar isso, aprender um pouco, a me falar mais. Porque um ambiente de trabalho assim, a gente tem muita gente, tem que conversar. O programa Jovem Aprendiz foi criado para resolver um dos maiores problemas enfrentados pelos jovens, a conquista do primeiro emprego. A falta de experiência de Anelisa sempre deixava a moça de fora das seleções. E foi por meio do projeto que ela conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Tinha outros concorrentes que era mais experiente que eu, tinha várias coisas assim. E eu voltava chateada para casa porque eu não conseguia, o emprego, porque eu não tinha experiência. O programa dá preferência aos jovens que estudam em escolas públicas, mantêm uma boa frequência escolar e estão com as notas acima da média. Quem é contemplado passa por cursos de capacitação para aprimorar as atividades que vão exercer nas empresas. 96 mil jovens de todo o país estão no Jovem Aprendiz em várias empresas do Brasil. No último edital dos Correios, por exemplo, foram oferecidas quase 6 mil vagas. 2 vezes na semana, eles participam de cursos técnicos e nos outros dias partem para a prática. Eles chegam sem experiência e sem muita motivação. Eles vêm também com essa situação de vulnerabilidade, com problemas familiares. E tudo isso é trabalhado com profissionais adequados. Os setores que mais contrataram aprendizes no ano passado foram do comércio e da indústria de transformação. Cerca de 60% das vagas são de auxiliares de escritório e técnico administrativo. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram quase metade das vagas oferecidas. O programa Menor Aprendiz foi criado por meio da Lei 10.097 de 2000. As empresas que participam recebem benefícios fiscais, mas devem observar algumas regras. Os jovens não podem ser contratados para cargos que sejam perigosos ou insalubres. Não pode trabalhar com produto químico, não pode operar máquinas, que tem ali que passar um equipamento, prensas, que possa colocar em risco, que essa pessoa perca, por exemplo, um dedo, uma mão e etc. Não pode trabalhar em lugares altos, que corra o risco de queda, mesmo tendo equipamento, Então tem que ser, na realidade, diminuído todos esses riscos, Adolescentes entre 14 e 18 anos só podem ser contratados por meio do Menor Aprendiz. Caso contrário, a empresa estará cometendo um crime. Ariane vai concluir o ensino médio no fim deste ano e, graças ao programa, já tem planos para o futuro. Eu tinha bastante dúvida do que eu iria fazer, aí eu vim para cá e gostei bastante da parte de administração, vi que o que o pessoal daqui fazia era bastante interessante e mudei meu pensamento. Aí minha vontade agora é de fazer a faculdade de administração e prestar o concurso dos Correios. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Quais são as últimas?
Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Vamos então começar o giro de hoje com uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso anulou hoje uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ determinou que o TJ do Paraná deixasse de exigir registro prévio de títulos de dívida nas comarcas com único tabelionato de protesto. Na decisão, o ministro afirmou que a exigência de registro prévio é uma medida de apoio à fiscalização do recolhimento de taxas e valores pagos pelos devedores dos títulos de protestos e logo repassados aos credores. E olha só, em Minas Gerais, a Justiça condenou o ex-prefeito de Cabeceira Grande, Antônio Nazaré Santana, por improbidade administrativa. O político vai ter que pagar ao município multa equivalente a 10 vezes o valor da remuneração que ele recebia em dezembro de 2008. Também vai ter que arcar com a indenização de R$50 mil por danos morais coletivos. A Justiça suspendeu ainda os direitos políticos do ex-prefeito por 4 anos. E uma última notícia, diante da possibilidade da volta da poliomielite, uma doença infectocontagiosa aguda, o Ministério Público Federal pediu informações ao Ministério da Saúde. O MPF quer saber por que caiu a cobertura vacinal contra a doença no país e também se há previsões de ações. Informações apontam que ao menos 312 municípios estão com alto risco de retorno da poliomielite. A pasta tem 5 dias para responder. E você aí de casa já acessou o nosso canal no YouTube? É só procurar TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui e agora voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, também fica por aqui. Uma boa noite para você. Ótima noite, até amanhã.